Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola. Olá, olá, muito boa tarde, ouvintes e telenautas do Ciência Aberta. Hoje estamos aqui para mais um encontro do Ciência Aberta e temos o nosso especial convidado, Professor Yelen Keng. Yelen Keng. Yelen Keng, muito prazer, muito bem-vindo. E claro, Obrigado, como igualmente. sempre, como sempre, está conosco Luquenio a apoiar-nos aqui, a fazer-nos a assistência técnica do programa Ciência Aberta. Então, hoje nós vamos falar sobre sistemas africanos de escrita. E para isso nós convidamos o Yele. O Yele que tem feito um trabalho muito interessante nesse sentido. Mas antes de me antecipar, eu vou pedir ao Yele que faça uma pequena apresentação sobre si mesmo. Por favor. Sou o professor Yelen Keng, sou panafricanista, né? Licenciado em Ciências da Educação, opção ensino de História pela Escola Superior Pedagógica do Bengo. Digamos, sou o fundador e o diretor do Instituto Cultural Panafricano Quilombo Kuzoma, constituída por uma biblioteca panafricana, um centro de pesquisas afrocêntricos, um centro de artes plásticas e também uma academia de artes marciais para crianças. Sou editor, sou de design gráfico, sou artista plástico, faço muitas coisas. A sua apresentação curta, então imagina a apresentação longa, Yele. Sim. É um prazer tê-lo cá conosco no Ciência Aberta. Obrigado. Ciência Aberta é o programa que nós fazemos com a intenção de divulgar a produção, portanto, as pessoas que fazem produção científica em Sim. Angola. Então, muitas vezes nós ouvimos dizer que não existe ciência em Angola, não existe produção de conhecimento em Angola. E o Ciência Aberta está aqui justamente para fazer um contraponto a isso, Ok. permitindo que as pessoas conheçam, né, os cientistas angolanos, os produtores de conhecimento angolanos, os investigadores angolanos, as pessoas que estão a produzir coisas que nos permitem compreendermos-nos, vamos assim dizer, melhor enquanto angolanos. E é por isso que temos cá hoje o Yele. E eu tenho uma pergunta para iniciar a nossa conversa aqui. Afinal, nós temos escrita? Temos sim. Em África, olha, particularmente eu cresci na sociedade, eu via constantemente, quando era criança, Sim. que os africanos não conheceram ou não criaram sistemas de escrita e começamos a escrever ou tivemos o primeiro contacto com a escrita durante a fase da presença portuguesa ou antes até com a presença árabe e depois a presença europeia. Pronto, e isso aqui ouvíamos constantemente na comunidade e também a ausência de conteúdos sobre escritas nas escolas, nesse caso na escola primária, escola secundária, do primeiro e segundo ciclo, Sim. parecia que aquilo que nós ouvíamos na comunidade era uma verdade, mas na verdade aquilo não era uma verdade. Então, cresci pensando desse jeito e só mudei de perspectiva quando tive o primeiro contacto com conteúdo sobre escritas africanas já na universidade, 2014, no ICED. Foi lá onde, pela primeira vez, eu tive o contacto com o livro História da África Negra, do professor Boubacar Keita. Depois tive mais acesso ao livro, no mesmo ano, do professor Kizerbo, História da África Negra, volume 1. E em 2015 tive acesso ao livro do Cheikh Anta Diop, Nation Negre e Culture. Esses três livros trazem umas resenhas sobre os sistemas de escritas da África, criadas pelos africanos sem nenhuma influência externa. Tanto os sistemas de escrita da África Antiga, estou a me referir a civilizações pretas como o Kemet, que é o Antigo Egito, a Núbia, que atualmente é o Sudão, e o Aksum, que atualmente é a Etiópia. O Cheikh Anta Diop, no livro Nação Negra e Culture, nesse caso Nações Negras e Cultura, faz uma abordagem concisa sobre os sistemas de escrita moderno e contemporâneo da África Ocidental e da África Oriental, enquanto que o Kizerbo e o Boubacar fazem uma abordagem concisa, focando-se mais na África Antiga, Kemet, Núbia e o Aksum.
A partir dessas leituras, eu comecei a ter uma outra ideia sobre a história de África e começa a surgir aquela preocupação de poder aprofundar mais para saber, porque para além da questão da escrita, também existia outras coisas que nós ouvíamos na comunidade. Por exemplo, em África, os africanos nunca criaram nada, não têm espírito criativo, inventivo. Em África nunca existiu sociedades organizadas, os pretos são pessoas de uma raça inferior, são coisas que nós ouvíamos na comunidade, e afinal de contas, não nasceram propriamente na comunidade, eram resultados de algumas ideias ou mitos eurocêntricos e racistas que haviam sido implantados há séculos. Yeah, então, muitos de nós, né, nesse caso, jovens da década de 90, que nem sequer viveram na fase da colonização, mas encontramos uma doença que foi herdada da Da colonização. colonização. Entre essas doenças está a questão da alienação histórica. Não sabíamos que os africanos, não digo que todas as sociedades africanas tinham sistemas de escrita, não exatamente isso. Existiam sociedades que tinham, e mesmo naquelas sociedades africanas onde existia escrita, havia um grupo restrito de pessoas que faziam uso disso, porque naquela época, tanto na época antiga como na época moderna, a escrita era considerado como algo sagrado. Então, não é qualquer indivíduo que tinha acesso a isso. E outras sociedades que não tinham sistemas de escrita tinham outras formas de comunicação. Comunicação. Existia a tradição oral, Sim. existiam os petroglifos, que são outros sistemas gráficos, não exatamente escrita, são símbolos, gravuras, por exemplo, as gravuras adinkra, entre outros, sona. Uhum. Yeah, então são outras formas também de comunicação. Então, a partir das leituras mais afrocêntricas, mais de autores africanos, nós começamos a mudar a nossa perspectiva sobre a história de África. Então, como o problema, eu havia me safado do Do problema, problema, sim. mas estava consciente que havia outros irmãos e irmãs da comunidade, não só da Sim. minha, mas outras, que também tinham o mesmo tipo de problema. Então, começa a surgir em 2016 essa preocupação de fazer pesquisas e depois elaborar um documento para publicar, para que outros irmãos mais próximos e irmãs tenham acesso ao conteúdo e também mudem a perspectiva sobre essa questão da história da África. E como é que é, já que fala da vontade de fazer com que outros irmãos tenham acesso Hum, e tenham contato, qual é a reação, vamos assim dizer, eh, das pessoas que normalmente têm contato com a tua produção científica no que diz respeito a essa questão da escrita e também hum, até da história que você conta, que há vários sim, elementos que você traz aqui muito interessantes. Como é que é a hum. reação das pessoas? Olha, primeiro é que a mim, eu próprio fiquei espantado quando me deparei com o conteúdo sobre escrita nos livros que eu citei, Ok. dos autores que eu citei. Para um jovem acadêmico que no ensino primário, secundário e até mesmo no superior eu via dos professores e outros colegas que em África nunca existiu sistemas de escrita, e depois, com as leituras, vi conhecer mais de 40 sistemas de escrita, então aquilo era um espanto. E aquilo, a princípio, não acreditava naquilo. Comecei a duvidar dos conteúdos que teve acesso nos livros do Kizerbo Diop. Uhum. Será Sim, que esses africanos estão a escrever isso só para tentar tapar o sol com a com peneira. a peneira, ou estão a mentir? Não. Então, outros manos que tiveram acesso ao livro também tiveram a mesma reação. Oh, Reação. mas olha ele, isso mesmo é real, isso é verdade. Mas como é que, se isso é verdade, por que, que nós não aprendemos isso desde a base? Ensino primário. Por que, que na sexta classe tem, começam a abordagem sobre o Antigo Egito, na disciplina de História, mas nunca falamos disso? Por que, que os professores também nunca falaram disso? Ao contrário, falavam que não existia isso. Então, à medida que o tempo foi passando, os manos também foram desenvolvendo essa preocupação em conhecer mais ainda sobre a África. Felizmente, hoje, o livro tem uma grande aceitação, não só em Angola, porque tem manos do Brasil, Portugal, Moçambique, Cabo Verde, principalmente, que solicitam. Tem manos que já usaram o livro nas universidades, Uhum. pesquisas, e isso Sim. tem resultado em boas coisas. Ok.
Então, agora já estás a falar deste livro, né? Uhum. História concisa dos sistemas de escritas originários da África Negra Antiga, né? Antigo. Que é o livro que você escreve. A minha questão para ti em relação a essa produção, que é uma produção interessante nesse caso, como é que você faz essa pesquisa para te permitir conseguir compreender esses 45 Uhum. sistemas de escrita que você encontrou? Serve-te apenas da pesquisa que você faz nos livros desses autores africanos, como é o caso de Boubacar, como é o caso do Cheikh Anta Diop, ou você usa outras fontes de investigação para poder fazer essa tua produção? Olha, E eu pergunto isso uhum, porque ela é uma pergunta propositada. sim. Porque quando discutimos a produção do conhecimento científico, uma das questões que colocamos é justamente, e aliás há pouco tempo estávamos a falar sobre isso, a diversidade das Das fontes, fontes. e a Uhum, possibilidade de nós podermos fazer com que uma fonte possa ser, vamos assim dizer, confirmada por outra fonte. Então, qual é o uhum. caminho que você faz para garantir que essa tua produção, como o caso desse livro, por exemplo, eh, seja menos contestado, porque você, na verdade, traz aqui uma riqueza de fontes. Uhum. Eh, a princípio, o livro foi produzido numa fase que financeiramente estava muito mal, muito péssimo. E eu queria, a princípio, em 2016, durante a fase, o princípio, né, do projeto, quando apresentei o projeto do livro em 2016, na professora Reginilda Masseca, no ICED, uma professora brasileira, que a aprofundar e foi um tema muito Uhum, sim. interessante. Eh, fazer uma porque eu trato sobre trago aí 3 sistemas de escrita do Antigo Egito, então havia essa necessidade de viajar até aí, Egito, Sudão, porque eu trago uma escrita, a escrita meroítica do Kush, Império do Kush, que atualmente está no território do Do Sudão, Sudão, sim. e também a escrita Gweze da Etiópia, nesse caso o Aksum. E me permitir mais outros tipos de fonte para poder produzir o documento. Infelizmente, por questões financeiras, dificuldades financeiras, eu tive que limitar-me somente na pesquisa bibliográfica, Ah, na ok. consulta de Sim, livros, artigos científicos, publicados em revistas e não para poder produzir o documento. ok. Então é uma pesquisa baseada sobretudo na leitura, na Ok. pesquisa bibliográfica, né? O que Bibliográfica. não o que não diminui o seu Sim, livro, é uma sim. outra forma de Uhum, publicação e eu acho uhum, interessantíssimo que coloques isso, porque aí traz uma outra questão. Eu comecei perguntando se afinal de contas brincando, mas a yeah, sério, né, afinal de contas temos escrita em yeah, África. E aí a minha outra pergunta é, bom, afinal de contas temos muitos pesquisadores que uhum, inclusive antes do Lialha também estão a uhum, falar sobre isso, né? exatamente. E eu se calhar vou repetir a pergunta que Uhum, você disse que os teus amigos muitas vezes fazem, que é uma uhum, certa pergunta de incredibilidade, né? Saber se uhum. isso existe mesmo. Mas a minha pergunta é outra. É, por que que escondemos tanto esse conhecimento? Olha, Por que que ele anda tão escondido? nós temos aqui, digamos, por um lado, eh, alguns professores que poderiam ensinar também não sabem ou desconhecem que isso existe. Isso é uma acusação muito séria, hein, Ali? Sim. Eu recordo-me de muitos professores que, que falavam abertamente Sim. sobre isso. Sim. E, eu também fui professor. Eu comecei a lecionar em 2011, na quarta classe. Em Sim. 2011, eu também passava essa Essa informação, porque informação, também sim. não conhecia que isso Sim. existia. Exato. Yeah. E por outro lado, temos a questão da eurocentrização, nesse caso, a dominação dos nossos programas escolares. Ok. Só um Eh, minuto. uhum, Aqui o Ciência Aberta, a ideia é fazer com que quem não está acostumado a essa uhum. linguagem mais Ah, ok, técnica, ok. mais científica, Uhum. possa nos entender também. Sim, sim. Então, essa eurocentrização, o É. que seria em termos mais simples? Olha, eh, durante a fase, Sim, sim, vou claro. tentar Está explicar bem. para o pessoal entender Sim. que durante a fase do tráfico de escravizados, né, escravatura não, mas escravos não, escravizados, Escravizados, sim. e durante a fase da colonização, havia essa necessidade de ocultar a outra faceta da história de África. Procurar colocar o continente europeu no centro das Ok. atenções e os outros continentes nas zonas periféricas. Pronto.
quem está na zona periférica é um subdesenvolvido, é um indivíduo sem civilização, é um indivíduo sem cultura avançada, é um indivíduo sem educação, que, segundo eles, que se colocavam no centro, para você ser civilizado, educado, gênio, criativo, deve receber a educação europeia. Pronto, é essa a questão de colocar o continente deles no centro das atenções. E vem o racismo, que tenta negar as produções materiais e povos de parte. Então, isso aqui, mesmo com as independências, continua a afetar os acadêmicos, porque nós fizemos o processo da descolonização acadêmica, nem cultural e nem política, de alguma forma, daquilo que eles implementaram. Mas o Então, não, questões que muita gente diz que o conhecimento é universal, mas há quem, dentro dessa ideia, que tenta dominar e impor aos outros. Então, nós não conseguimos desconstruir, né, todo o sistema científico que foi implantado, onde o sistema em si não favorecia com que os africanos também fossem. Então, hoje, o que nós deveríamos fazer seria, com as independências, mudar os programas acadêmicos, procurar também introduzir o legado africano dentro disso. Porque existem certos problemas que a colonização criou que não vão ser resolvidos com o medicamento de dor de cabeça, banal, não, mas sim com conhecimento científico. Um africano com problemas de complexo de inferioridade, porque quem desconhece isso a princípio sabe que a escrita é algo muito importante na história da humanidade. E já a partir da periodização, tem aquela periodização dita universal, que dividem os dois períodos, dito pré-histórico, o período histórico, com a questão da criação da escrita. E começa aí a questão da importância disso. E havia uma ideia de que só pode existir história onde existem documentos históricos, então, já começamos a balançar que quem tem escrita, quem tem documento histórico, é um indivíduo que está mais acima do outro, que é o ágrafo, que não faz sim. uso disso. Então, essa ideia, para os africanos serem reduzidos, tiveram que ocultar esse legado africano. Nós, hoje, deveríamos rever os nossos programas escolares e introduzir isso. Ajudaria os africanos a desalienar as suas mentes no que toca à questão da história de África e entenderem também que nós somos um povo produtivo, um povo também criativo, mas infelizmente isso não se fez. Esse livro tem uma versão infanto-juvenil. O mesmo espanto que eu recebi dos adultos, também as crianças apresentaram o mesmo tipo de problema. Quando fiz o lançamento da versão infanto-juvenil desse livro, ainda este ano, muitas crianças de 10 anos, 11 anos, mas estava a falar que não, os africanos não sabiam escrever. Onde é que essa criança aprendeu isso? Aprendeu isso. Tá a ver? E quando a criança pergunta ao professor, Professor, nós sabíamos escrever", o professor também não sabe disso. Então, começa a surgir esse tipo de problemas na comunidade. Daí que este livro e outros vêm em formato de medicamento. Yeah. Sim, Porque sim, no quem tem malária sabe sim, o tipo de medicação exata para esse tipo de problema. Quem sim, tem tifoide, não sei o quê, que exato. são as doenças comuns aqui, como também temos doenças comuns aqui que são complexos de inferioridade racial, Uhum. porque quando o indivíduo pensa que a escrita é uma invenção extremamente elevada, e quem inventou só são os europeus, os asiáticos, os brancos, não sei o quê, e nós não se reduz. Então, esse documento vem em formato de medicamento que vai eliminar a doença mental que esse indivíduo tem, fruto do contexto, fruto de conteúdos que ele Sim. foi recebendo na escola, na comunidade, nas redes sociais, principalmente. Hoje, no Facebook, muitas das vezes eu, ao navegar, encontro uma notificação, alguém mencionou-te numa publicação. Às vezes uma discussão, um debate entre dois adultos de 30 a 25 anos. O outro diz que não, os africanos não sabiam escrever. E o outro diz, não, calma aí, procura o livro do professor Yellen Keng.
Yeah, e eu me sinto muito bem. E os manos, quando consultam-me, envio o livro, porque a versão infanto-juvenil é gratuito, Sim, mas sim. ainda assim, adultos que tiveram acesso à versão infanto-juvenil disseram: eu, epá, aquilo mudou a minha forma Minha de, forma de de ver. pensar. Ainda nem teve acesso à versão para adultos, mas só a versão infanto-juvenil já muda alguma Já coisa. muda, E sim. eu sinto-me bem ver que os problemas que temos, né, se de problema com 28 anos, alguns manos estão a ultrapassar isso já com Já 15 muito, anos, muito exato, cedo. muito cedo. E então, essa aqui é a nossa luta. Se, por um lado, preocupação com a questão do desenvolvimento tecnológico, industrial, político, também temos que ter a questão, ver a questão dos problemas mentais que nós carregamos, a questão da alienação histórica, a questão da alienação cultural, porque isso também faz parte da nossa cultura. Yes. Escrita não pode ser afastado da cultura dos povos. Então, quem tem acesso a esse tipo de conteúdo também vai conhecer muito mais ainda sobre as culturas africanas. Exato. Bom, continuando ainda nessa discussão sobre a produção, tem um outro livro. Sim. O título é Liwa. Liwa. Por que Liwa? Liwa é um termo da língua lingala, né? Uma língua da República Democrática do Congo, a Uhum, primeira língua que eu tive acesso nessa vida, desde muito puto. Liwa em português significa, literalmente traduzindo, significa morte. uhum. E o subtítulo é Síntese dos mitos eurocêntricos racistas contra a África, contra o preto. O que estamos a abordar sobre escrita também aborda um pouco nesse Uhum, livro. Por quê? Porque a questão de falar que os africanos não conheciam a escrita é um mito europeu. uhum. Então, nesse livro, Liwa, eu faço uma análise de vários mitos durante a partir do século XV até o século XX. Porque se por um lado tinha a questão da dominação, também por outro dominação mental, cultural e política. Porque para o processo da colonização e do tráfico continuar, tinha que dominar as mentalidades, reduzir, nesse caso, deturpar a perspectiva dos africanos sobre a sua própria história, cultura, raça e etc. Então, nesse livro, eu faço uma resenha de várias ideias negativas, falaciosas que os europeus foram criando e que até hoje nos condenam. Nós, aquilo que o Francis Fanon fala, na obra Os Condenados da Terra, ele fala sobre comportamentos suicidários. Eh, um africano preto que clareia a pele é um tipo de comportamento que ele não sabe que mata a si mesmo. Ele tem vergonha da sua cor, leva ele à autonegação, complexo de inferioridade racial. Esse indivíduo pode andar com qualquer tipo de viatura de último grito, mas a nível mental tem problema. Ele nunca vai a lado nenhum, nunca vai aquilo que o Kizerbo diz. Para nós podermos desenvolver realmente a África, na obra Histórias da África Negra, ele diz que primeiro temos que quebrar todas as ideias negativas que nós carregamos sobre as nossas culturas, essas ideias que nos levam a pensar que as nossas culturas têm a ver com a bruxaria. Então, se a tua cultura tem a ver com a bruxaria, quem faz a cultura são os povos. Você vai começar a olhar para os teus avós, os teus bisavós como feiticeiros, e os teus avós como vivem certos espaços. Você vai começar a evitar estar ali, nas aldeias, porque você cresceu numa zona urbanizada em que existem algumas perspectivas negativas sobre as sociedades africanas e culturas. O Leuá é morte por quê? Porque todas essas ideias mataram a consciência africana, mataram a questão da perspectiva do preto sobre a boa perspectiva do preto sobre a sua própria imagem, a imagética. O preto hoje tem medo da sua própria cor. O preto hoje, quando sonha com outro preto Uhum. aparecer no sonho com roupa preta, para ele é pesadelo, acorda rápido. Mas quando é um branco é anjo, ele prefere continuar a dormir, nem que for a dormir um mês, ele vai continuar a dormir. Então, Para não sermos acusados de estarmos a fugir da discussão científica, sim. a minha pergunta para si Yeah. é como é que você incorpora essa discussão dentro Uhum. do campo da história, que é o Ok. campo em que você trabalha, Sim, né? sim. Então, como é que você incorpora essa discussão dentro do campo? Por exemplo, qual é o Uhum. campo, qual é
a área, vamos assim dizer, de estudo que incorporaria essas produções que você faz, Uhum. essas contribuições que você traz? Olha, E se há esses. Uhum, aceitação desse campo uhum, dentro da universidade, pelo menos das uhum. universidades angolanas? Ou se é uma coisa excluída também? Não, olha, a princípio são problemas, são questões que podem ser debatidos em todos os campos. Uhum. Pode ser debatidos no campo Sim. político, economia, da cultura, antropologia, história, em qualquer outro campo. Para já, nesta obra, eu trago ideias que foram surgindo no campo religioso, no campo político, entre os políticos, né, Exato. europeus. Trago ideias que foram surgindo no campo filosófico, entre Sim. os Uhum. filósofos europeus, Hegel, não sei o quê, no campo antropológico, Golbiney, entre outros, e também no campo histórico. Agora, eu, por que da centralização dessas pesquisas no campo histórico? A história, para mim, tem uma vantagem. Nós conseguimos. Isso aconteceu ao longo do nosso percurso, numa fase da nossa história. E eu sou daquele tipo de pessoa que, não só por ter feito história, o ensino de história, mas eu acho que há problemas que a gente vive hoje, se for para resolvê-los, nós temos que recuar, nós temos que voltar. É aquilo que a gente chama de sankofa, fazer o retorno até a essência do problema. E a história tem ferramentas próprias que Ok. nos facilitam recuar no tempo, recuar mesmo lá há 500 anos, há 400 anos, para procurar entender os comportamentos atuais que nós temos tido, essa alienação cultural, mental atual que nos faz não perceber sobre nossa própria história, de onde é que parte? Então, a história, para além da política, não sei o quê, a história facilita-me fazer esse recuo histórico, ir até a essência, é como se fosse um rio. Exato. Nós estamos consumindo, nós estamos habituados hoje a consumir água suja, Uhum. porque não sabemos que existe outro tipo de água que é potável. É essa questão da alienação histórica. Estamos habituados com água suja na comunidade, então achamos que o normal é mesmo isso, que nós não somos civilizados. Mas quando você começa a perceber que não, isso é água suja e está a fazer mal à minha mente, então se existe essa água, por que que isso se tornou sujo? A história me permite recuar, seguir o curso do rio, mas recuando. Aí vou entender, não, os meus antepassados, antes da presença europeia, tinham escrita, sabiam disso, não eram alienados. Então, de onde é que parte o problema? Eu, a partir da história, tenho ferramenta para chegar até a essência do problema. Até onde houve interferência europeia, colocaram alguma coisa no rio Sim. e, dali em diante, o rio se tornou Ok, sujo. perfeito. Yeah. Tenho acesso a esse conhecimento. Sim. E agora o que é que eu faço? Olha, Já sei em que yeah, momento a água ficou suja. yeah. O que é que eu faço com isso? Olha, qualquer tipo de mudança social começa com a questão da mudança de mentalidade. Uhum. Primeira coisa é aquilo, por exemplo, nas igrejas falam, cristãs falam, primeiro o reino dos céus e depois tudo vos será dado. E nós no campo do panafricanismo falamos sempre, primeiro é a consciência histórica africana, depois tudo vai ser resolvido. Quando eu começo a ter acesso à real história de África, vou mudar a perspectiva, a forma de ver as coisas. Por exemplo, existe o problema do afropessimismo, Uhum. do tipo, os africanos, muitos deles, devido a essas ideias todas que fomos bebendo, acham que não, a África mesmo não vai mudar com o trabalho feito pelo próprio africano. Acham que não, seria melhor. Há pessoas que até hoje ainda lamentam pelo fim do tráfico Colonialismo. de A escravizado tráfico de da escravos, sim. colonização. Preferem voltar a ser tratados mal, mas a serem conduzidos pelos europeus do que pelos africanos. E há africanos que acham que, como os africanos são, digamos, incapazes de resolver os problemas, como dizem esses mitos, então seria melhor recuar. Mas a partir desses conhecimentos, nós vamos começar a perceber que não, calma aí. Houve um tempo que as coisas não eram exatamente assim. E se nós já tivemos uma fase gloriosa, uma fase de organização social feita por nós mesmos, uma fase em que a política servia à comunidade e éramos um povo desenvolvido. Aliás,
que outros povos, até os gregos, vinham também estudar em África, mas nós hoje, para fazer um mestrado em condições, um doutoramento, temos que fugir de África. É África. Você começa primeiro a acreditar na potencialidade como africano, e só essa mudança de mentalidade que te leva a acreditar em ti mesmo em África, você começa a eliminar esse afropessimismo de Pessimismo. que a África nunca vai mudar. Esse é o ponto de partida, mudança de mentalidade. Só que essa mudança de mentalidade também depende do acesso a essas informações todas, que vão começar é como se fosse, eu gosto muito do percurso histórico da China. A China imperial na época antiga, a China na Segunda Guerra Mundial, um simples brinquedo do Japão, e hoje a China uma grande Potência. superpotência. Porque é preciso voltar, ter acesso a outra faceta da História. nossa própria história, é daí onde vamos ver, não, nós tínhamos civilizações, tínhamos uma educação também avançada, nós tínhamos também conhecimento científico, e se tínhamos, então o que estamos a viver hoje é só uma fase. Vamos fazer, vamos batalhar, vamos acreditar e nós mesmos vamos resolver nossos próprios problemas. Porque se nós não mudarmos a mentalidade a partir desse tipo de conhecimento, vamos sempre, se houver um problema em África, vamos olhar primeiramente a quem? Ao europeu, ao americano, ao asiático. E por quê? Porque o europeu trouxe essa ideia de que o africano, mesmo com 50 anos, é como se fosse uma criança de 5 anos. E uma criança de 5 anos, existem problemas que ele não vai conseguir resolver. E mesmo crescendo com 50 anos, com esse tipo de mentalidade, quando tiver um problema, vai querer olhar onde? Ao mais velho. Por isso que hoje, mesmo nas academias científicas aqui, particularmente em Angola, você vê estudantes africanos. Existem problemas econômicos que devem ser resolvidos, mas ele prefere que numa pesquisa procurar sempre escritores europeus, asiáticos, americanos, porque ele não acredita que os africanos também têm essa capacidade de escrever. O Axel Kabu, uma pesquisadora mais ligada ao desenvolvimento em África, que publicou o livro E se a África recusasse o desenvolvimento, fala dessas questões, dessa incapacidade dos africanos, começaram a olhar também para dentro e procurarem soluções a nível interno. Então, quando nós vamos começar a ter acesso a essas informações, não, de que as coisas não somos incapazes. Só essas informações, mudando a nossa mentalidade, vão alimentar uma energia que vão nos fazer, não, vamos trabalhar, vamos mudar, porque antes da interferência europeia já trabalhávamos, já construíamos pirâmides, já construíamos templos, já tínhamos escrita, já tínhamos sociedades organizadas, já conseguíamos resolver nossos problemas sociais e políticos só entre nós, sem procurar observadores europeus para ficarem ali, para mediar nossos problemas. Então vamos começar a acreditar em nós. Essa questão de acreditar em nós, olhar para o nosso povo, vai fazer com que a gente vai começar a potencializar a área da tecnologia, entre outros, para podermos crescer de várias outras formas. Então você acha também aqui os teus livros concentram-se muito na questão da escrita. E aí eu, Uhum, eu, eu teria duas perguntas, uma relativamente a essa questão da escrita. É, essa escrita, eu não vou dizer que existia, eu acho que ela uhum. ainda existe. Sim, Eu existe acho que é sim. bom dizer que ela ainda existe. Uhum, E o que é que temos de documentos escritos que utilizam essa escrita? O que é que nós temos de informação produzida? O que eu quero dizer é, uhum, hoje nós estamos a ler o teu livro, uhum. está em língua portuguesa, está em Sim, sim. português, tá? É. Temos Uhum, os livros escritos nessas outras línguas, onde é que eles estão uhum. e que informação eles nos dão? Ok. Olha, Essa é uma a primeira pergunta, princípio sim, existe a parte de África, sim. onde existe uma diversidade de fontes escritas, tanto os documentos escritos com as línguas locais, mas usando as escritas europeias ou árabe, afro-ocidental, afro-oriental, como também tem uma diversidade de fontes escritas com os sistemas de escritas daqueles povos africanos. A título de exemplo, o próprio Antigo Egito, o Kemet. Hoje, com a decifração da escrita hieroglífica, que é a escrita Meto-Neter, né, no século de 19, pelo Champollion, francês, não só os europeus, mas também muitos africanos contemporâneos tiveram acesso a muito conhecimento sobre a história do próprio Antigo Egito e também dos povos que faziam fronteira com o Antigo Egito, nesse caso a Núbia. Há muita informação de história, de política, de ciência também,
nós encontramos em documentos escritos conservados na biblioteca de Tombuctu. Existe ali na internet sites que divulgam esse tipo de documento. A partir desses documentos, nós podemos ter acesso a várias informações sobre política, história, economia africana, ciência, com línguas locais, usando escritas externas, ou também com as escritas locais produzidas, criadas pelos próprios povos. Pronto. Outra questão, ainda sobre as línguas também, para Hum, pensarmos é, quando nós falamos das línguas, ah, línguas angolanas, línguas africanas uhum, em geral, mas vamos falar das línguas africanas porque isso é muito mais uma uhum. característica das línguas africanas. Há um debate hoje de que muitas delas estão a extinguir-se. Sim, sim. Cá em Angola mesmo, a Uhum, geração, sobretudo aquela geração que cresce na zona urbana, uhum. quase não sabe falar nenhuma língua Sim. angolana. Sabe falar Uhum, o português, e uhum, inclusive o português tentando imitar ou emular o português de uhum, Portugal. Então, temos aqui um problema da extinção das línguas. uhum, E a minha questão é, e essas? Elas ainda são utilizadas em algum lugar? Essas formas de escrita são uhum, utilizadas em algum lugar? Ou uhum, hoje elas só são, na verdade, mais um instrumento que ficou, vamos assim dizer, para uhum, deleite de pesquisadores, como é o seu caso, uhum. ou talvez dos museus? Ok, olha, a Etiópia ainda utiliza a escrita Gweze, né? Nesse caso, apesar de sofrer uma certa, nesse caso, modificação, mas ainda existe, é Sim, utilizada. Eh, a África Ocidental, a escrita vai na Libéria e vários outros sistemas de escrita em Camarões, Mali, Gana ainda sim, são usados, né? Por uma massa restrita da população, mas ainda é usada. A escrita hieroglífica hoje é ensinada em muitas universidades americanas, nós temos assistido, universidades sim. americanas, francesas, não sei o quê, inglesas, ainda ensinam sobre isso. Por quê? Porque ainda existe muita informação, que ainda não tivemos acesso a ela e que foi escrita usando esse tipo de sistema de escrita. Há povos da África Oriental, mais na África Oriental e na África Ocidental do que na África Austral. Aqui, temos, por exemplo, os símbolos adinkra, no Ghana, que até hoje continuam a ser usadas e são ensinadas até no Brasil. Coisas que nós, por exemplo, aqui na África Austral também poderíamos aprender um pouco como é que se escreve o método Neter, que é a escrita hieroglífica, e como é que se lê, porque um historiador angolano pode também ter acesso a informações sobre o Antigo Egito, digamos, sem procurar um tradutor Europeu, europeu. europeu, Eu, sim. por exemplo, se fizer uma viagem até o Antigo Egito, que é o meu sonho desde 2016, se chegar até os templos, terei muita dificuldade em ler. Sim, Eu conheço algo, consigo ler alguns nomes, fazer aquele esforço. Mas se nós pudéssemos aprender isso nas escolas da base, não teríamos esse tipo de problema. Hoje, muitos europeus, vê só, há escolas europeias, há universidades europeias que conseguem ter acesso a mais informações sobre o Antigo Egito de forma fácil, porque eles estudam aquilo, sabem ler aquilo do que os próprios africanos. africano. E nós dependemos deles para ter acesso às informações sobre os nossos próprios antepassados. Esse é o grande problema. E as escritas também, algumas escritas ficaram no tempo, pronto, outras Sim, ainda são usadas. E o caso específico da escrita meroítica, do CUS, que até hoje ainda não foi traduzido. Existe uma diversidade de fontes escritas que foram de informações que estão aí. No livro História Geral da África, da África, volume 2, produzida pela Unesco, tem um anexo de um colóquio que foi realizado sobre a questão da decifração dessa escrita. Porque não só a língua, como também as escritas morrem. E quando morrem, então, todas as informações que foram produzidas usando aquele tipo de sistema de escrita ficam aí. Como também aconteceu com a escrita hieroglífica, com a proibição do ensino e da leitura, da aprendizagem da escrita hieroglífica, método Neter, pelos árabes, depois os europeus, aquilo se perdeu, ficou aí.
Mas os trabalhos do Champollion permitiram com que, de novo, tivesse acesso a essas informações. Então, eu acho que aqui nas academias também poderíamos ensinar isso, poderíamos aprender, para depois não termos dificuldades em ter acesso a essas Essas informações. informações. Bom, no início já me disseste que não fizeste de facto ainda uma pesquisa sobre o Sona, Uhum. Sim, que sim. também é um sistema de escrita Uhum. angolana, quer dizer, também é um Uhum. sistema de escrita angolana. E essa preocupação que estávamos a discutir sobre a Uhum. preservação, na verdade já se aplica ao Sona. Hoje já Uhum. quase não existem mais, Ok. vamos assim dizer, nativos que Uhum. saibam escrever Ok. usando o Sona, né? Uhum. Então é uma preocupação muito Exatamente. grande, Hum. sobretudo da vossa área, né? Yeah, yeah. Dos historiadores, de Uhum. fazerem esse levantamento e Ok. fazerem a construção de um acervo dessas nossas Uhum. produções, não pela escrita em si, mas inclusive Uhum. pela possibilidade de termos acesso aos documentos, Ok, né, ok. que nos dão informações sobre nós Sobre nós, próprios, sim, né? Então acho que essa exatamente. é uma das Yeah. coisas que também me Uhum. fica e que acho que é muito importante, sobretudo o que você colocou. Uhum. Bom, nós, infelizmente, a conversa, quando é É. boa, sim, Só sim, para acrescentar. claro, claro, claro. Que este livro, o Uhum, Leuá, é o nono livro. É o uhum, sim, nono livro da minha autoria. uhum, Tem um outro livro, uma coletânea que produzimos, convidei 3 outros sim, colegas, um do ICED e uma outra que fez literatura e um outro da Faculdade de Ciências da UAN. Nesse livro, o meu texto fala sobre os calendários e relógios do Antigo Egito, uhum, sim, que as pessoas não sabem que o calendário que nós usamos atualmente aqui em Angola, que vem das alterações do calendário gregoriano, que depois vem do calendário juliano, foi inspirado no calendário astronômico do Antigo Egito. As uhum, pessoas não sabem que a noção da divisão do tempo em 12 horas noite, 12 horas dia, os primeiros tipos de relógios, o primeiro calendário astronômico civil surge no Antigo Egito e depois na Suméria, Ásia. Então, são tipo de coisas que nós deveríamos ter acesso para sim, começar a eliminar certos complexos complexo. que nós temos. E nós, a nível do Cubico do Oniqueba, que a princípio disse, é um dos centros do Instituto Cultural Quilombo Kuzoma, por mim criado, nós temos um programa focado mais no legado africano, referências africanas. É preciso nós começarmos a falar sobre nós mesmos falarmos sobre nós mesmos irmos buscar a outra faceta da história de África. E Doniqueba, na língua bambara, África Ocidental, significa fazedores de conhecimento. Estamos aqui para poder. Até onde vão as nossas capacidades? Eu sou licenciado, sei dos meus limites, minhas dificuldades em termos metodológicos, etc. Mas, como tinha essa preocupação de aprender bem na universidade, e Universidade. aprendi bem, até onde vai as minhas capacidades, faço o que tem que ser feito. Então, deixo um apelo também a outros jovens acadêmicos que têm essa preocupação. Primeiro, é que existe muito medo por parte de muitos estudantes africanos, angolanos particularmente, licenciados, mas têm medo de produzir. Às vezes têm capacidades, mas têm medo. Então vamos procurar produzir um pouco mais sobre nós. E à medida que nós vamos pesquisando, produzindo, publicando, a reação do público, porque a reação que eu tenho recebido não é só os elogios, vem Sim, também crítica. Olha, crítica, aquela parte devias não sei o quê. Tudo isso vai fazer-me crescer. exato. Chegará um tempo que eu vou olhar para trás e ver, não, valeu a pena ter publicado aquele Sim, livro, porque a partir daquele livro tive essas críticas que levaram-me a não baixar a guarda, mas a continuar a lutar e cheguei até onde cheguei. Então, jovens angolanos devem também olhar para a questão da produção científica. exato. O livro Leuá, por exemplo, traz para além da questão da síntese dos mitos, trago também reflexões próprias de como é que podemos ultrapassar isso. Porque existe uma questão, pronto, a ideia está ali. A ideia foi criada numa fase, implementada nas escolas, não sei o quê, está aí. E fizeram-nos mal e continuam nos fazer mal. Mas vem outra questão. O que fazer para poder mudar a Mudar. situação? Sim. Então, vem algumas reflexões, por exemplo, quando eu criei a biblioteca pan-africana Cubico Xemu, foi exatamente através disso. E aí, quem entra na biblioteca vai ver o Kizerbo, Diop, Eli Cambocolo, não só africanos, mas também vai ver um Basil Davidson, Uhum, entre outros. exato. Então, acesso a esse tipo de conteúdos vai fazer com que todo o pessoal que entra aí
vai começar a se desalienar muito sério. Então, existem outras formas. Quem trabalha na televisão, como vocês estão aqui na rádio, esse tipo de programa, trazer estas questões também são outras formas de medicamentos para podermos ultrapassar esse tipo de problemas. Problema. É. Eu gostei muito das metáforas. E ele é muito bom nas metáforas. E, aliás, cabem muito bem aqui no Ciência Aberta, Sim, porque sim. a ideia é essa comunicação que possa Uhum. ser, de fato, Ok. muito fácil Sim, entre sim. nós, do Ciência Uhum. Aberta, e aqueles que nos ouvem, seja Sim. pela rádio, seja por Uhum. outros canais, já que Uhum. a Rádio Urbana e o Ciência Aberta também Sim. aparecem, também são apresentados por meio das redes sociais, Uhum. Facebook, YouTube, por exemplo, e Sim. até o próprio Instagram. Ok. Antes de agradecer e já preparar os despedimentos, pergunta que fazemos a que é a seguinte: de que forma o ele acha que o seu trabalho ajuda a melhorar a nossa condição de vida Hum. no nosso país ou na nossa África, se quisermos? Olha, a nível, o meu trabalho foca-se mais a nível também acadêmico. E consigo com esses trabalhos preencher uma lacuna, né, que existe a nível acadêmico. Os meus livros eu chamo sempre de suplementos didáticos para a mente. Existem os manuais acadêmicos oficiais, mas os estudantes, os professores, tendo acesso a esses livros de forma paralela, vão conseguir preencher algo que nas escolas eles não têm tido acesso. Então, o desenvolvimento de Angola também passa por isso, porque a educação é alguma ferramenta fundamental nesse nosso processo de renascimento e desenvolvimento. Então, esses livros enquadram-se nesse processo de descolonização mental e também vai restabelecendo energias positivas para as pessoas acreditarem em nós, acreditar na nossa própria história e assim vamos desenvolvendo. Ok. Eli, Yeah. muito obrigado. Obrigado, Não Eva. vou me cansar de dizer que a nossa Uhum. conversa foi extremamente prazerosa. Obrigado. Eu aprendi muito na Uhum. conversa. Aprendo muito lendo os teus Sim, livros, mas também sim, aprendi muito na sim. conversa de hoje. Muitos elementos que você trouxe. E volto a É. dizer, as metáforas são fantásticas. Obrigado. Luquênio, ali ao lado, muito obrigado É. mais uma vez pelo suporte. A todos os que nos ouvem, muito obrigado por essa paciência e por essa companhia sempre calorosa que nos fazem aos sábados à tarde. Então, Ciência Aberta despede-se hoje com a conversa com o IEL e até ao próximo Ciência Aberta. Ciência Aberta, na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola.